Graça e paz em nome de Jesus. Você chegou à 10ª aula, é isso aí, a 10ª aula do módulo 1 do curso da Rede de Ensino Instituto Jafia, Como Estudar a Bíblia. Estamos abordando métodos de estudo, formas de você estudar. Na verdade, a própria matéria já diz o tudo, né? Como estudar. São métodos de estudar e uma grande verdade é que aquele que se propõe a estudar a Bíblia não pode ter preguiça. Aquele que se propõe a estudar a Bíblia tem que ter dedicação, tem que ter esforço, tem que ter bom ânimo, né? Vale dizer aí as instruções que o próprio Deus disse a Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Essas instruções servem para nós que somos estudiosos da verdade da palavra de Deus. Esse é o curso livre de teologia e que você possa estar sendo abençoado aí com as nossas matérias, que você possa compartilhar esse curso, ser também um representante desse curso, propagando isso aos seus amigos, colegas e também ajudando a ser um divulgador e propagador desse curso para outras pessoas, denominações, igrejas, pastores e líderes. São a todos 60 matérias que você vai poder mergulhar na revelação da palavra de Deus. Existem matérias que você vai ficar impactado, matérias que Deus vai tratar com você. Existem matérias que você vai se surpreender da verdade da palavra de Deus. Eu te incentivo a ir além, eu te incentivo a adquirir, a comprar as demais matérias e você poder a cada dia mergulhar nessa revelação e estar transmitindo aos outros com excelência aquilo que você tem recebido. Nessas últimas aulas nós estamos falando sobre estudos, métodos de ensino. Falamos já sobre o método de ensino com a visão ministerial, sendo definido através de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E na última aula falamos sobre o estudo através do ponto doutrinário. Sabemos que 10 são os pontos doutrinários da igreja e cada ponto doutrinário define a base da nossa fé. Quem é Deus para nós? Quem é Jesus para nós? Quem é o Espírito Santo de Deus para nós? Cada um dos três fazem parte de uma parte da Trindade, ou seja, uma pessoa da Trindade divina. São seres divinos, e seres divinos são somente esses três. Os anjos não são seres divinos, anjos são seres celestes, porque os seres divinos têm atributos específicos, como você pôde acompanhar aí no nosso PDF do adendo acrescentado aí para você abaixo das aulas. Então nós temos que entender que existem alguns atributos de Deus que são incomunicáveis. Ele é de eternidade a eternidade. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E já em Gênesis nos diz: o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, desde o princípio de todas as coisas. Então podemos observar aí que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Pai, o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, ele é autoexistente. Deus Filho, o Verbo, é autoexistente. O Espírito do Senhor é autoexistente. Os três são de eternidade a eternidade. Os três são santos. Os três são tremendos, poderosos. Os três são onisciente, onipresente e onipotente. Quando Jesus veio a esse mundo, ele é a forma humana de Cristo. E a forma humana de Cristo, na verdade, nós observamos que ele despojou da sua glória. A palavra de Deus nos diz que ele abriu mão da sua onipresença, onipotência. Quando ele estava nessa terra em carne e sangue, ele não tinha onipresença. Ele estava fisicamente limitado ao corpo desta carne. Porém, quando ele ressuscita, ele já toma de volta os atributos da divindade. Então, falando acerca de divindade, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Houve um momento em que Deus Pai criou anjos, arcanjos, querubins, serafins, exércitos angelicais, hostes angelicais. Uma outra criação que nós vemos com mais detalhes em Isaías, vemos com mais detalhes em Ezequiel, porém, no Gênesis, Deus quis trazer até nós a história da humanidade, a antropologia. O homem é um ser criado por Deus. Os seres angelicais são seres criados por Deus. Cremos sim em anjos, eles estão aí a serviço dos que hão de herdar a vida eterna, e também temos que entender que os anjos não devem ser adorados.
Embora eles são seres celestes, não são seres divinos. Nenhum anjo pode receber adoração, porque o próprio Jesus disse a Satanás na tentação: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Tudo isso e muito mais nós vamos abordar em todas as demais matérias que você vai estar estudando, meditando na verdade da Palavra de Deus. Eu quero falar com você hoje sobre mais alguns métodos de estudo, sabendo que muitas vezes para você fazer um estudo bíblico, você vai ter que se aprofundar ou num tema, ou num livro, ou num autor. Existem inúmeras formas de você poder explorar essa riqueza que é a Palavra de Deus. Eu quero agora apresentar a você alguns exemplos de estudo teológico. E isso você vai poder pegar essa estrutura, esse esboço aí em PDF, aqui abaixo do nosso vídeo. Você pode imprimir, você pode estudar e você pode acompanhar. Então eu convido você a abrir aí esse PDF para que você possa entender o que é que eu estou falando nesse vídeo, o que é que eu estou falando nesse momento. Então, vamos falar um pouquinho sobre um estudo dos 3 primeiros capítulos do livro da Carta de Paulo aos Efésios, né? Um estudo baseado nos 3 primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Efésios. Em primeiro lugar, Paulo escreve essa carta aos irmãos que estão na cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso. Então, nós entendemos que Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo na época, que era o templo de Diana dos Efésios, e aí então era uma cidade onde havia muito ritual, muita idolatria, uma cidade onde havia esse culto pagão, e também haviam sacerdotisas sexuais que trabalhavam ali dentro do templo de Diana dos Efésios para poder servir aqueles que estavam viajantes e se relacionar com eles, e através disso muitas vezes elas geravam filhos e abortavam filhos, fazendo sacrifício de sangue inocente, ou muitas vezes até deixavam uma criança nascer para sacrificar a Diana dos Efésios. Então há muita coisa aqui para a gente poder analisar quando Paulo vai escrever a carta aos irmãos da igreja de Éfeso. O primeiro passo a ser dado nesse procedimento consiste na identificação de cada tópico. E aí a gente vai se aproveitar dos subtítulos que foram colocados na divisão da Palavra de Deus ou na identificação dos parágrafos com seus respectivos títulos. Você pode acompanhar aí no nosso esboço no PDF, que foi dividido esses 3 capítulos, 1, 2 e 3 de Efésios, em 8 tópicos. E esses 8 tópicos, a maior parte das Bíblias condiz com o subtítulo ali descrito. Primeiro tópico aí, os versículos 1 e 2 do capítulo 1, a saudação à igreja. Quero ler com você prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Veja que aqui ele endereça a carta, ele destina a carta a quem ele quer escrever. Aos santos em Cristo Jesus, fiéis que estão em Éfeso. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aí você tem aí no nosso resumo, ponto 2, dos versículos 3 ao 14, as bênçãos para os membros da igreja. Já no subtítulo que a Bíblia Plenitude traz na edição revista e corrigida, é exatamente as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção, cabeça da igreja. Acompanhe comigo, Efésios capítulo 1, de 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos,
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós observamos aqui as bênçãos para os membros, como também o propósito da vinda de Jesus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, de tornar a convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. O ponto 3 do seu esboço aí é dos versículos 15 a 23, que nós intitulamos como a oração que Paulo vai fazer pelos membros da igreja, que no que diz respeito à posição, estão sentados nos lugares celestiais. Paulo coloca exatamente a posição espiritual da igreja em Cristo Jesus, a fim de que possam receber a luz da revelação divina. Acompanhe comigo a oração que ele faz agora pelos irmãos da igreja de Éfeso, do versículo 15 a 23, da primeiro capítulo da carta aos Efésios. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sendo assim, concluímos então a leitura do capítulo 1 de Efésios, observando justamente que Paulo traz uma saudação, uma apresentação, ele dá a bênção para os membros da igreja e agora orando pelos membros da igreja. Já no capítulo 2, Paulo vai abordar como que se chega a ser membro da igreja. Então ele mostra que, na verdade, a salvação é pela graça, é uma obra divina. A salvação, na verdade, é por intermédio de Jesus Cristo, que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o próprio Espírito Santo de Deus. Então leia quantas vezes for necessário o texto para você poder ter a interpretação completa do texto. Ponto 4 do nosso esboço, do 1 ao 10, como se chega a ser membro da igreja. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ainda no capítulo 2, nós destacamos um novo tópico, que é o ponto 5 do seu esboço,
aonde vai dos versículos 11 a 22, mostrando os judeus e os gentios são membros de um só corpo, ou seja, corpo de Cristo, a igreja. Nós observamos e entendemos que a partir do momento que Cristo ressuscitou, não há mais separação entre judeu e gentil, entre judeu e grego, judeu e romano. Agora, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, aliás, esse foi o discurso de Jesus, o diálogo de Jesus com Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, receber Jesus como Senhor e Salvador, aonde nivelou e igualou, trazendo agora um só corpo. Então, os judeus e gentios são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Sendo assim, concluímos o capítulo 2, aonde, nesse exemplo de estudo teológico, você tem que fazer primeiro um esboço, uma estruturação, identificando os temas, identificando justamente o agrupamento de versículos e podendo intitular isso com uma sentença que possa te definir o que diz aquele texto. Agora, o capítulo 3, que é o nosso ponto 6 do nosso esboço, vai do versículo 1 a 13 do capítulo 3 de Efésios, aonde intitulamos aí: Paulo é ministro aos gentios, que são co-herdeiros com os judeus em um só corpo sobre a graça. O mistério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. E por fim, no capítulo 3, nós vamos dividir ainda em 2 pontos: a oração pelo corpo, pela igreja, a fim de que tenha inteligência para discernir, e a bênção final. Capítulo 3, de 14 a 19,
ele vai atribuir justamente a oração pelo corpo, pela igreja, e dos versos 20 e 21, nosso último tópico, a bênção. Então acompanhe comigo a oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E o último tópico, ponto 8, os versos 20 e 21, a bênção. Depois da oração, ele dá a bênção. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quando nós estamos estudando um livro, uma carta ou um tópico, um tema, nós temos que dividir isso em subtítulos, temos que dividir isso em partes para que possamos ter um melhor aproveitamento. Então aí vai esse exemplo de estudo teológico dos 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios. Também aqui no nosso PDF, também aqui no nosso adendo, você vê um exemplo de estudo temático. O exemplo de estudo temático sobre Cristologia, a doutrina de Cristo, ou seja, sobre a doutrina cristológica na epístola de Paulo aos Colossenses. Podemos fazer um estudo não só na doutrina, na epístola de Paulo aos Colossenses, como também em todas as cartas de Paulo, em todas as epístolas de Paulo, ou ainda em todo o Novo Testamento, ou se você quiser mais abrangente, em toda a Bíblia. Então, quando falamos de um estudo temático, você tem que determinar e estabelecer o que você quer. Limitar a um autor, limitar a uma carta, limitar a um livro, ou limitar ao Novo Testamento, ou a toda a Bíblia. Eu quero apresentar para você aí, você pode acompanhar aí essa nossa estrutura no PDF que está aqui em anexo, como um adendo para você acerca de estudo de Paulo na epístola aos Colossenses. Para chegar a um bom termo nesse estudo, comece lendo detidamente a epístola. Leia quantas vezes forem necessárias cada um dos capítulos da carta de Paulo aos Colossenses. São apenas 4 capítulos, você tem que ler mais de uma vez cada capítulo para poder ter aí o entendimento completo. Numa dessas leituras, você vai anotar a referência que é feito acerca da pessoa de Cristo. Ou se você tiver por hábito pintar, iluminar um versículo bíblico, um trecho bíblico, você pode usar aí também uma caneta para poder iluminar todas as vezes que o texto fala sobre Jesus, identifica. Como, por exemplo, você pode acompanhar aí no nosso PDF em anexo. No capítulo 1, logo no versículo 1, já apresenta Cristo Jesus. Versículo 2, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, fé em Jesus Cristo. Versículo 13, reino do Filho do seu amor. Versículo 14, em quem temos nossa redenção, o perdão dos nossos pecados. Versículo 15, imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Versículo 16, todas as coisas foram criadas por meio dele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas nele subsistem. Versículo 18, ele é a cabeça do corpo, a igreja. Versículo 19, nele habita toda a plenitude. Versículo 20, fez a parte mediante o sangue da sua cruz. Versículo 22, efetuou a reconciliação. Versículo 24, a igreja é o seu corpo. Versículo 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Não só no capítulo 1, mas como nos demais capítulos, você tem que identificar o que fala acerca de Jesus, o que se refere acerca de Cristo. Por isso que essa carta de Paulo aos Colossenses é o maior tratado cristológico.
Quase todos os versículos vão falar acerca da pessoa de Cristo. Então ela te ajuda muito na doutrina da cristologia. Capítulo 2, versículo 13, tesouro da sabedoria e do conhecimento nele. Versículo 5, Cristo é o objetivo da fé. Versículo 6, andando nele. Versículo 7, crescendo nele. Versículo 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10, ele é a cabeça de todo principado e potestade. Versículo 13, nos tem perdoado. 14, cumpriu a lei. Versículo 15, julgou os principados e potestades. Capítulo 3, versículo 1, fomos ressuscitados com Cristo. Cristo está assentado à destra de Deus. Capítulo 3, versículo 4, Cristo é a nossa vida. Cristo se manifesta e nós com ele. Versículo 11, Cristo é tudo em todos. Versículo 15, a paz de Cristo. Versículo 17, fazei tudo em nome do Senhor. Versículo 17 ainda, dando graças a Deus pelo seu nome. Versículo 24, servir ao Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 3, mistério de Cristo. Então você pode ver o tanto que Paulo abordou Cristo na carta aos Colossenses. Podemos entender e explicar o porquê disso quando entendemos um pouquinho quem era o povo de Colosso, como estavam vivendo o povo de Colosso. E eles estavam vivendo num período onde estava se alastrando o misticismo, onde estavam se alastrando muitas seitas, muitas heresias, e Paulo queria mostrar aos irmãos de Colosso que tudo converge em Cristo, e que se eles estavam adorando as criaturas, ele estava apresentando o Criador de todas as coisas, ele estava apresentando quem era antes de todas as coisas. Então, depois que você identificou a pessoa de Cristo em cada versículo da epístola aos Colossenses, o passo seguinte a ser dado é você organizar todas essas referências. Leia a referência com aquilo que você identificou. E aqui está a importância de todas essas referências. É aqui justamente que você vai ter o arcabouço teológico elaborado, a estrutura. Voltando a ele, você notará a necessidade de usar várias sessões para poder catalogar todas as informações obtidas no texto. E aí então você vai desejar fazer um esboço, como poderia explanar isso, ou dar um estudo maior acerca disso. Aí que surge então o esboço do seu estudo de cristologia. Nós podemos apresentar você aí nesse anexo Cristo na Epístola aos Colossenses. Então, em primeiro lugar, primeiro tópico que eu coloco aqui, os nomes de Cristo. Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Cristo é Senhor, amado Filho, cabeça do corpo, com todos os versículos que você pode conferir. Depois, os atributos de Cristo, ou seja, sua personalidade, como Criador, como Filho, como Perdoador, o objeto de serviço, a sua onisciência, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele, a sua santidade, o amor faz parte e faz a paz pelo seu sangue na cruz, a onipotência, a infinitude, Cristo é tudo em todos, a onipresença. Então você consegue observar como um esboço vai tomando forma para que você possa discorrer um ensino, um estudo da palavra de Deus. Depois nós vamos abordar o terceiro tópico, a sua deidade. O que mostra no livro ele como divino, ele como Deus? Então, em primeiro tópico, visto na relação trinitária, ou seja, visto dentro da Trindade, ele como Filho de Deus, como a imagem do Deus invisível, e nele habitando corporalmente toda a plenitude da divindade. Visto em suas obras como Criador, Sustentador, Salvador, visto em suas demais relações, cabeça de todo principado e potestade, objeto da fé dos crentes, agente na oração do crente, norma para o serviço cristão e recebedor do serviço cristão. E a sua humanidade, o sangue derramado, a morte, a ressurreição, seu sofrimento e morte, cumpriu a lei, sujeitou principados e potestades, fez a paz e efetuou a reconciliação e perdoou os pecados. E a sua ressurreição, primogênito dentre os mortos, a garantia da nossa ressurreição, fomos ressuscitados com Cristo,
sua posição presente, sentado à destra de Deus, sua segunda vinda se manifestará e nós com ele. Essa é uma das formas de você poder fazer uma estrutura de esboço apresentada aí na Palavra de Deus, do livro de Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses, onde você pode pegar um tópico específico, um tópico onde você vai explorar esse tópico e vai justamente escavar essa terra para que possa encontrar os tesouros. Uma das outras formas de você estudar é pela classificação literária, ou seja, aquela subdivisão que nós já apresentamos numa das nossas primeiras aulas, o livro do Pentateuco. Então você fazer um estudo específico do Pentateuco. Uma das nossas matérias vai ser justamente da criação até a conquista da terra de Canaã, que na verdade não passa de ser um estudo do Pentateuco, um estudo onde a gente destaca aí as ocorrências mais importantes dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Você pode também fazer um estudo específico e temático só dos livros históricos, os 12 livros históricos. Ou então, um estudo dos livros poéticos. Dentro do estudo dos livros proféticos, você pode se propor a fazer um estudo só dos profetas maiores ou só dos profetas menores. Um estudo fabuloso é estudarmos o ministério de Jesus dentro dos 4 evangelhos e podermos trazer aí a congruência dos 4 evangelhos em ordem cronológica, para você ver a riqueza que, juntando os 4 evangelhos em um só, que você vai ter do texto da vida e do ministério de Jesus. Ou um estudo da carta, do livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja, ou Atos do Espírito Santo. E você pode também fazer um estudo das cartas paulinas ou das cartas gerais e, por fim, do livro da Revelação. As subdivisões da classificação literária da Bíblia, dos 66 livros, você pode fazer esse estudo por subdivisão de classificação literária. Esse estudo é muito interessante para estabelecer convicções dentro de um conceito. Porque quando você faz esse estudo, por exemplo, do Pentateuco, você vai ter uma visão dos 5 livros da lei. E você sabe, então, que na verdade foi Deus que estabeleceu a lei que é imutável. Foi Deus que estabeleceu os princípios, os preceitos para a humanidade. Quando você estuda os livros históricos, você vai mergulhar no profundo da história de Israel. Você vai conhecer a história do povo hebreu. Por que o Senhor tratou com eles da forma como tratou? Você vai entender todo o contexto histórico. Quando você estuda os livros proféticos, você vai, na verdade, observar como um todo, como se observa claramente quais são as profecias messiânicas, quais são as profecias que foram dadas ao Reino do Norte, quais profecias foram dadas ao Reino do Sul, ou quais profecias foram dadas a todo Israel. Enfim, quando você estuda pela classificação literária, você está tendo o apanhado geral das partes como um todo, observando qual é o foco de cada área: Pentateuco, histórico, poético, profético, evangelhos, histórico, cartas paulinas, cartas gerais ou revelação. Vale a pena meditar na verdade da palavra de Deus e se aprofundar nessa verdade da palavra de Deus. Agora nós temos também um método que nós chamamos de estudo metódico. O estudo metódico é a maneira ordenada de você fazer alguma coisa. É você escolher o método que você vai querer estudar. É um procedimento que considera o seguir passo a passo. Ou seja, o estudo metódico ele é destinado a levar o estudante a uma conclusão em cima do foco que ele quer abordar. Ao entrar no estudo bíblico por métodos, você apresentará termos, você apresentará ideias que vão lhe parecer novas para você e que você pode explorar através do conhecimento e da busca da palavra de Deus. Você aprenderá passos a seguir e a serem seguidos em cada estudo da Bíblia. Na medida em que você seguir esses passos, você notará como o Espírito Santo ilumina a verdade. Numa ação comparada à ação do sol e da chuva, gerando fartura para o agricultor a partir de uma semente viva. É assim como o método do agricultor
plantio e colheita, ele ajuda na ação do sol da chuva para produzir abundantes colheitas. Assim também é o estudo metódico da palavra de Deus, nos ajudará a receber a revelação da sua verdade através do Espírito Santo de Deus, de uma maneira progressiva e organizada. Ou seja, o estudo metódico, na verdade, você tem que ir direto ao texto e você tem que fazer anotações das conclusões do seu estudo. Não confie na sua memória, né? Porque ela falha, passa a informação e você perde o conteúdo. Então, estude constantemente e sistematicamente a verdade da palavra de Deus. Aproveite e usufrua aí dos arquivos que você pode abrir, das pastas que você pode abrir, por tema, por autor, por escritor, que aí a gente pode definir o estudo de maneira metódica. O estudo metódico, ele pode ser variado. Em primeiro lugar, você pode ter o método analítico, o método sintético, o método temático, o método biográfico, o método histórico, o método cronológico, o método expositivo, o método devocional e o método enigmático. Esses são métodos de você poder extrair melhor o conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, no método analítico, você vai analisar os pormenores, você vai observar detalhe por detalhe, tendo cuidado de notar os aspectos dentro de cada detalhe. Você vai destacar os pormenores. Por mais insignificante que sejam ou que pareçam, você vai destacar. Ou seja, o estudo analítico básico, ele se resume em 4 palavras que vão te direcionar, que são observação, interpretação, correlação e aplicação. Esse é o método analítico. Você tem que sintetizar nessas 4 palavras ou analisar dentro desses 4 prismas: observação, interpretação, correlação e aplicação. Se você tirar as iniciais O-I-C-A, fica o método OICA. O método OICA, primeiro você tem que observar. Como assim? Você vai ler a passagem cuidadosamente. E lendo a passagem cuidadosamente, você vai colocar num caderno todas as suas anotações. Você vai escrever no cabeçalho da página a palavra observação. Ou seja, pega uma epístola de Pedro, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, e você vai começar a destacar o que você observou na epístola de Pedro. E aí, anote toda e qualquer minúcia do texto. Anote substantivos, anote os verbos, identifique as palavras-chave, identifique se há alguma metáfora, se há alguma figura de linguagem, identifique a forma como o autor escreveu. Aqui entra a importância das pessoas: quem escreveu, o que escreveu, quando escreveu, a quem escreveu, por que ele escreveu e como ele escreveu. Essas perguntas você pode fazer a cada versículo, a cada texto, a cada carta. Você pode estar questionando ao texto: quem, o que, quando, a quem, por quê e como. Escreva o que lhe parece obscuro, especificamente aquilo que você não entende na passagem. Então destaque o que você não entende para que você possa explorar um pouco mais. Anote as referências bíblicas de outros textos correlacionados. Eles vão te dar luz sobre o texto que você está querendo estudar. Anote as possíveis aplicações encontradas ao longo do texto e do uso. Nunca se esqueça que esse método começa com a observação. E depois da observação que você vai se preocupar com a interpretação daquilo que você destacou não ter entendido. Você vai tomar o seu caderno de anotações ou o seu arquivo digitado e vai começar a destacar as palavras-chave que lhe afloram a mente enquanto você estuda aquele capítulo. Vai destacar as palavras-chave para que você possa destacar um pensamento-chave. Escreva esse pensamento-chave, uma espécie de interpretação sua para cada versículo do capítulo. E depois, resuma num só pensamento a palavra-chave, todos os versículos daquele capítulo estudado. Esse pensamento deverá conter a essência da interpretação do texto estudado.
E por fim, você tem a correlação e a aplicação. Na correlação, em outra folha do seu caderno, você vai pegar as anotações e você vai escrever a palavra correlação. Ou em outra página do seu arquivo, digitando em seguida quais os versículos relacionados àquele tema que você destacou. Isso você pode usar uma boa ajuda da concordância bíblica exaustiva, que vai te levar a outros textos para que você possa correlacionar esse texto com outros textos da palavra de Deus. E por fim, que é o mais importante do sermão, a aplicação. Você vai dar as aplicações possíveis que esse texto pode trazer à realidade dos dias de hoje. Ou seja, escolha aquela que você sente definitivamente que Deus quer que você ponha em prática. É impossível o sermão tocar na vida de alguém se ele primeiro não toca a sua vida. A palavra de Deus é como espada, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E a espada de 2 gumes ela tem 2 pontas, 2 fios. Ela tanto corta a nós como ela corta o ouvinte. Então, na verdade, você tem que estar sensível para poder identificar o que Deus quer que você ponha em prática. Qual a aplicação que esse estudo trouxe na sua vida? Qual a solução? Tem que se arrepender? Tem que confessar os seus pecados? Tem que realmente mergulhar na graça? Qual a aplicação? Qual a solução e as coisas específicas que Deus quer que você faça para aplicar a solução à sua vida? A Bíblia e os seus preceitos não nos foram dados para serem apenas teorizados, mas para serem vividos e fazerem parte inseparável da nossa vida. É evidente que tudo isso tem que ser feito com muita oração, no temor e tremor do Senhor, porque se trata da palavra de Deus, da palavra da verdade, a qual nós estamos procurando estudar metodicamente. Que o Senhor possa te abençoar e que você possa colocar esse estudo em prática. Ouça quantas vezes for necessário, acompanhe os nossos esboços no adendo aqui e que a cada dia o Senhor te inspire para poder ter mais e mais revelações da verdade da palavra de Deus. Fique conosco, eu te espero na próxima aula, que Deus te abençoe poderosamente e continue usando o teu ministério no nome de Jesus.